Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Espero que estejam todo mundo bem, conseguindo estudar direitinho. Estamos aí, ó, chegando no final do ano, estamos na reta final. Agora vamos falar mais da nossa história moderna. Todo mundo tem um certo preconceito com a história do Brasil. Fala a história do Brasil, ela é muito fixada em datas e acontecimentos. A gente tem muito presidente, tio, isso e aquilo. Mas é uma história muito interessante. Primeiro, por ser nossa, entender o nosso passado é essencial, entendeu? O passado para compreender o futuro. É bem clichê, mas faz sentido. Não deixe de fazer sentido. Alguns clichês estão aí para nos encaminhar. Eu, como historiador, nunca gostei de repassar a história por meio de pontos positivos e pontos negativos. Primeiro, pelo fato de que eu espero do aluno essa compreensão, ele ter absorver e dizer assim, ó, isso é bom, isso é ruim. Sabendo disso, sempre eu falo, não, bom e ruim é muito relativo, mas porém, contudo, todavia, tudo e fere os direitos humanos não pode ser considerado de forma alguma uma coisa pelo menos intermediária. Coisas como escravidão, coisas como massacres, bombas, isso não pode ser considerado como uma coisa nem mais ou menos. Ele é ruim. Por isso, e hoje a gente vai trazer um dos pontos históricos do Brasil mais vergonhosos e mais tristes, que reverbera até hoje em dia. Muita coisa a gente vai estudar hoje tem consequências sim. Tio, nada. Tem consequências sim no dia a dia de várias pessoas aqui no Brasil. A escravidão, que é o assunto que eu escolhi para a gente focar hoje, é uma coisa e durou 300 anos e vai durar as suas consequências por centenas e centenas de anos. Por isso, e hoje, escolhi para a gente falar de toda a abolição, tá certo? Como isso aconteceu, quais são as principais leis, para que a gente esteja pronto para as provas e entenda o que acontece no dia a dia do nosso Brasil. Lembrar, história não só serve para fazer prova não, tá, galerinha? História serve para você entender o que está acontecendo atualmente. Arte, mas eu tenho 20 anos, 16, 15. Nada isso me interfere. Interfere sim. Mas nossa sociedade, desde que a gente é novinho, já coloca isso no nosso dia a dia e às vezes a gente não percebe. Mas se a gente tiver calma, a gente vai perceber. Hoje a gente vai falar da escravidão como um todo, tá certo? As principais leis que deram fim e para a abolição e suas consequências das leis e da abolição final, tá certo? Por isso, vamos começar a nossa aula. Falar sobre o abolicionismo é sempre delicado, tá certo? Pois reconheço e meu direito de fala é muito menor. Espero sim e vocês entrem no Telegram, discutem, debatam sobre isso, me deem o ponto de vista de vocês. Lógico, gente, conversar, debater é diferente de discutir, tá certo? E sim, quero ver o ponto de vista de vocês, de todos vocês, a quem quiser me dar, lógico. O abolicionismo não é uma coisa que aconteceu do nada, tá certo? Lembrar que a escravidão do Brasil teve início lá no século XVI e acabou em 1888. Muita coisa aconteceu nesse corte de tempo. Brasil passa de um período colonial, vira um Reino Unido, faz com que ele vire império. Do império a gente vira república.
a escravidão não chega a entrar na República, mas todo esse percurso até o primeiro regência e segundo império, todos fazem parte do corte histórico, mesmo corte histórico da escravidão. Lembrar, escravidão não era só vários negros, ou você, vou chamar de pretos, participando da estrutura da fazenda. Não. A base da produção aqui do Brasil era completamente escravagista. Lembrando, era um sistema de inicial plantation. Plantation, lembrando que forma de produção, o uso de latifúndios, monocultor para mercado externo e uso exclusivo de escravos. Lembrando que o Brasil não é o primeiro a usar escravos. A gente tem escravatura desde lá no começo das sociedades, mas, porém, contudo e todavia, é um tipo de escravidão diferente. No período que a gente está estudando, a escravidão era justificada por raça. Tio, mas eu estudei em ciência e não existe raça. Esse termo já é ultrapassado, mas é um termo que eu preciso usar aqui para justificar o segundo termo, que é o racismo. Reestabeleço e não existe diferença entre raça dentro de dentro dos hominídeos, dos homo sapiens. Nós somos homo sapiens sapiens e só, não existe raças diferentes. Mas, porém, contudo, todavia, existe o que a gente chama de racismo, que é hoje é crime, quero ressaltar, que é você tratar outra pessoa diferente pela cor de pele dela. Os direitos humanos acham isso um absurdo e nós também, pois infligir os direitos humanos é infligir a forma de viver bem, de viver de forma adequada, tá certo? Ela instituição de ninguém é melhor do que ninguém em cor, pele, em nada. Sabendo disso, tio, como chegaram esses escravos aí no Brasil? A gente tem o que vou falar de tráfico negreiro. Tráfico negreiro é o transporte, quero usar, é o transporte de negros da África em específico para o Brasil ou para as colônias americanas. Lembrando, e não só o Brasil usou o que a gente chama de escravidão, como vários e vários outros países, principalmente coloniais, mas suas metrópoles também usavam, que era a escravidão de negros, né? O tráfico negreiro era transportar negros da África para as Américas e ou Europa, tá certo? Esses negros eram capturados lá na África, geralmente por um líder africano que recebia algum auxílio vamos dizer assim, recebiam algum auxílio dos europeus, armamento, preparação para a guerra, e esses europeus pegavam os que perdiam nessas guerras e traziam para as Américas, totalmente de forma rude, ruim, trágica. Pior palavra que você pensar, pode colocar. Um espaço era pequeno, era um espaço minúsculo, que não dava nem para você andar, respirar. Era aceito, inclusive, uma porcentagem de morte, ou seja, a morte era aceita, tá certo? Não era uma coisa
assustadora. Ai, vai ter assassinato, vai ter morte. Não, era aceito ter morte, tá certo? Doenças, várias outras situações causaram diversas mortes, tá certo? Outra coisa que eu posso falar é que esse tráfico, ao chegar no Brasil, os escravos eram postos em uma determinada, uma espécie de quarentena. Essa quarentena deixava eles um período trancados para ver se eles tinham doença ou não. Passado esse período, eles eram vendidos realmente como mercadorias. Se a gente trazer o preço deles para o dia atual, lembrando isso é uma aula e eu preciso falar essas coisas, o preço seria comparável a um preço de um automóvel 0 km, uns 30, 40 mil tranquilamente. Ou seja, isso poderá nos ajudar a entender a importância do escravo e a acessibilidade de quem teria um. Ou seja, ter um escravo era uma coisa cara, não era uma coisa barata e era uma coisa de valor social. Já que nesse período, quem tinha poder e dinheiro era quem tinha terra e escravos. Tá certo? Sabendo disso, aqui no Brasil, a escravidão, os escravos serviam para diversas coisas. Eu posso dividir em 3 grandes lugares: rural, na fazenda, na qual eles teriam que plantar, colher, eles viviam constantemente presos, maioria das vezes sem a sua família, e maioria das vezes uma África gigante, eles nem sabiam falar a língua do seu companheiro. Ou seja, era completamente difícil, tá certo? Imagina por um momento, tu lá com teus 20, 30 anos, filhos, família, melhores amigos, tu ser levado junto com a tua família para outro país onde tu não sabe a língua e chega lá você ainda é separado da sua família. Família e amigos. Esse uso de separação não era ocasional. Essa separação era bem planejada para que os escravos não tenham a possibilidade de falar com outras pessoas e planejar tantas coisas, feito fugas e tudo mais. Essa parte rural era na lavoura, tinha um derrubar mata, plantando, produzir açúcar. O segundo é o serviço doméstico. O serviço doméstico, olha o termo que eu estou usando, gente, é menos ruim do que o serviço, lógico, na lavoura. A gente tem um grande exemplo que são as mães de leite. As mães de leite, como a dona da fazenda, geralmente se achava muito atarefada, ela indicava outra escrava ou uma escrava para amamentar o seu filho e criá-lo até os 5, 6 anos. Fácil encontrar imagens na internet tem uma criança ao lado de uma escrava, tá certo? Fora isso, lavar, fazer comida e todas as outras coisas comuns a uma pessoa e cuida de casa era o que aconteceria. Lembra muito comum estupros, muito comum sofrimento. Não é porque ela estava dentro da casa, ciúmes da mulher. Assim, tinha muito ciúme de algumas escravas. Não é porque ela estava dentro de casa, ela sofria menos. O sofrimento é diferente, mas o sofrimento existe. A outra, a gente pode falar, são as atividades urbanas. Existiam vários escravos, tanto em Recife, como depois, tanto em Recife, Salvador, depois na mineração também nas cidades, com funções de
construção de pontes, é, ser, eu vou dizer assim, construção de pontes. Eles podiam, olha aí as três coisas, engraxate, cortar-cabelo, vendas. Tinha muitas mulheres que a gente chama negras de tabuleiro e andava um tabuleiro na cabeça vendendo alguns produtos, tá certo? Tio, interessante. Então, esse é o e menos, vou dizer assim, trabalhava. Não, todos trabalhavam muito. Os da cidade eram diferentes, tá certo? E como isso começou a mudar, tio? Calma, vamos por parte e nem Jack, o estripador, tá certo? Primeiro, o primeiro escravo que chegou no Brasil, chegou entre os, como eu disse anteriormente, chegou no século XVI, entre 1516 e 1526, tá certo? O Brasil ainda não era uma colônia, de fato, não, o período que a gente chama pré-colonial, mas o crescimento, eu vou chamar de auge da colônia, foi sim o período açucareiro. Lembrando, que Recife e São Paulo são os picos do açúcar. Outra coisa, tio, outra pergunta. Os escravos que vinham para cá, existiam línguas distintas, lados diferentes lá da África, como eu já disse anteriormente. Especificamente da onde? É muito difícil dizer específico da onde. A África é um lugar muito grande, as informações são muito desencontradas, tá certo? Mas dois lugares são bem comuns. O primeiro são os bantos. Várias linguagens, até hoje em dia, palavras, até hoje em dia, usa o banto como referência. Por exemplo, moleque. Moleque é um termo que a gente usa, não sei se constante, mas já usou e já vai usar. Moleque é um termo banto para criança, tá certo? E a gente também tem os sudaneses. Os sudaneses mais perto do litoral atlântico e os bantos mais perto ali da linha do Equador, ao sul da linha do Equador, tá certo? Outra coisa que a gente precisa falar é a numeração. Quantos escravos tinha aqui no Brasil em estimativa? A gente sabe em 1888 tinha em média já de 600 mil. 600 mil é muita gente, mas não se compara ao pico, e foi em 1873, 1.541 escravos, 848. É muita, 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 muita coisa. Aí tem uma tabela com todos os números. Você entende uma linha ali de separação, uma lei Eusébio de Queiroz. Antes a gente tinha na faixa de 1 milhão e pouco. Depois da linha, né? Depois da lei de Eusébio de Queiroz, modifica muito. Eu vou explicar essa lei mais especificamente para frente. Vamos para a resistência. Como resistir? Resistir é quando você é contra, totalmente contra o que está acontecendo com você. E como resistir de forma violenta, pacífica? Existiam os dois casos. A forma pacífica, ela engloba, entre tantas outras coisas, canções, danças, religiosidade. Tio, e isso não parece resistência. Sim, quando todo mundo não quer que você tenha a sua religião e você tem, e você mostra essa religião é importante para você, mesmo todo mundo dizendo, não, você é cristão, cristão vai para o céu, essas coisas e você ora, ou essas coisas e você reza, não é
Deus. Sim, isso é resistir. Onde a gente continua a dançar, cantar. Isso, qualquer coisa, tá? Isso pode ser valsa ou pode ser passinho. Isso é resistir. A resistência da sua cultura. Tá certo? Música, canção, religião se engloba nisso. Mas tem a violenta, né? A violenta, às vezes, a violência não é só pro próximo. A violência é contra você mesmo. Suicídio, envenenar a comida dos senhores, matar os filhos recém-nascidos, quebrar os maquinários do engenho, atear fogo contra as plantações, ou até mesmo fuga. Todos esses são formas de resistência violentas, mas eles tinham na mão deles. O que fazer quando existem várias formas de impedir de você ser livre? Existem os vários pequenos soldados não, vigias, capitões do mato que impediam a fuga, tá certo? É complicado, é muito complexa essa parte, tá certo? Eu ressalto sobre, e isso começava já nos navios negreiros. Uma pequena mudança aconteceu quando... Mas vamos com calma, desculpa passar, ainda estamos falando da resistência, tá certo? E essas fugas, tio? Eles iam para onde? Outra forma de resistência, eu me lembrei agora, é o banzo. Banzo é um termo que a gente usa muito hoje em dia. Ai, tô no banzo aí. Que é aquela preguiça, né? O banzo é quando você fica tão deprimido, tão deprimido, tão deprimido, que você morre sem vontade de fazer nada. É muito triste, né? Mas vamos focar um pouquinho nessas fugas. Nessas fugas, eles começaram uma constância das fugas, né? Várias pessoas fugindo, começaram a construir pequenos vilarejos no quais eles poderiam sobreviver, fazer dali uma cidade, a vida, vendas, compras de coisas, tá certo? Primeiramente a gente chama isso de mocambos. Os mocambos são o pré-quilombos. Quilombos já é uma cidade mais estruturada. Mocambos é onde eles juntavam uma espécie de acampamento militar e moradia dos negros de língua bantu da África do Centro Ocidental. Lembra que os mocambos é um pré-quilombo. O quilombo é uma cidade mais estruturada. O mocambo é onde eles fugiam e começaram a organizar. Os mocambos não é uma coisa nova, é uma coisa já no início da escravidão, onde já começaram, sim. A primeira forma de resistência, como você vê aí no slide, já foi em 1575, o início da colônia. E já existia o início de fugas, formação dos primeiros mocambos. Os mocambos, alguns mocambos evoluíram e tornaram-se quilombos, tá certo? E esses quilombos, sim, eram cidades estruturadas, com proteção e defesa, também uso de mercado, comércio, tá certo? Um dos principais quilombos que a gente conhece hoje em dia é o quilombo dos Palmares, tá certo? Quilombo dos Palmares se eu não me engano, eu acho que não estou enganado, Alagoas e Pernambuco. Ele era gigantesco e tinha um dos principais líderes históricos, que é Zumbi, tá certo? Tio, mas você falou sobre as fugas, sobre os mocambos, sobre os quilombos, mas não existia nenhum tipo de punição? Sim, a fuga existe uma lei sobre a fuga, era além de proibido, existia uma punição para a fuga, lembrando que a punição raramente era punição de morte. Lembra, o escravo era caro, tinha preço, e a morte dele seria um prejuízo inimaginável
para o senhor de engenho, tá certo? Tio, mas outra coisa eu queria perguntar. É, Voltando ao quilombo, qual é o principal líder? O Zumbi, tá certo? Lembrando que dentro dos quilombos a gente tem registros de escravos. Tio, tá. Como assim um escravo tendo outro? Sim. A gente tem registro de escravo, pois a escravidão era uma coisa ruim para quem estava. Mas na hora ele fazia parte de uma sociedade e essa sociedade é escravagista, para ele fazia sentido, mesmo ele fosse um escravo fugitivo, em alguns casos ter escravo. Tá certo? A gente já falou no maior quilombo, já falou da localização, ele era em Alagoas, uma partezinha em Pernambuco, tá certo? O que eles trabalhavam, praticavam agricultura, comércio, tá certo? Tio, mas eles comercializavam só dentro? Não. Um tempo, né? A gente vai perceber que a mentalidade da sociedade muda, não aceitando mais a escravidão, e esses quilombos conseguiam sim fazer comércio com os seus vizinhos, tá certo? Para o governo era muito difícil é, aceitar esses quilombos. Então, em muitos casos, uniam muita gente para a venda. Outra coisa, eu preciso retornar. Já eu falei, o começo de toda essa raiva era no navio negreiro e que não existiria espaço nem para viver, respirar ou se alimentar. Em 24 de novembro de 1813, já perto do fim da escravidão, e teria relativamente perto da Dom Pedro, Dom João VI, ele fez uma lei na qual proibia algumas coisas dentro do navio negreiro. Por exemplo, uma quantidade enorme de pessoas, tá certo? Ali, ó, até botei espaços aos cativos para moverem e respirar, tá certo? Lembrando que os navios, conforme o alvará, teriam de apresentar condições de salubridade. A partir de 1813, um pouquinho depois de que Dom João chegou no Brasil, era obrigatório, lógico, até hoje no Brasil esses obrigatórios quase não funcionam, mas como a gente está falando de história, Constituição e tudo mais, era obrigatório sim ter uma estrutura melhor dentro dos navios. Outra coisa é que muita gente acredita e só em 1888 o Brasil ficou livre dessa desgracença que é a escravidão. Não, como eu disse anteriormente, com o passar do tempo, várias pessoas eram contra já a escravidão. A escravidão era constitucional, estava na Constituição, mas era permitida. Várias pessoas eram contra, tá certo? Esse é o caso foi de Ceará, que acabou a escravidão 4 anos antes da escravidão no Brasil inteiro, com a participação diga-se de passagem, do próprio povo, e se negou a participar de várias coisas que envolviam a escravidão, como transporte, como busca, como destruir os quilombos, tá certo? Em 1884, o Ceará extingue a escravidão em seu território, tá certo? A participação do povo, principalmente de ex-escravos ou escravos, tá certo? Eles, por exemplo, negavam
a entrada de alguns escravos aos seus barcos, tá certo? Função de transportar, levar um escravo de um lugar a outro. Lembrando, e vários outros estados lutaram ou conseguiram o fim da escravidão. Por exemplo, Amazonas, Pernambuco, Bahia, Goiás, São Paulo, todos esses tiveram uma luta, alguns conseguiram, outros não. É uma luta contra a escravidão em seus estados. Percebemos assim que 1880, a década de 1880, foi muito emblemática, pois mostra pra gente o pensamento da galera e já não era tão assim escravista, tá certo? Não topavam mais para o escravismo e que pouca gente seria contra ao absolutismo, ao abolicionismo, tá certo? Isso, lógico, abre as portas para o que vai acontecer futuramente. Lembrando, inicialmente, só lutava para o fim da escravidão, só não. A maioria das pessoas que lutavam para o fim da escravidão eram escravos. Não caiam na TV brasileira do branco, o salvador do negro. Na década de 90 e 2000, era muito comum assistir a TV e mostrar vários escravos, todinho, bichinho, o mal, escravo fugitivo, era um escravo ruim, matava, roubava. Não caiam nisso. Primeiramente, enquanto o bonzinho já iria atrás do abolicionismo. Lembra, inicialmente, quem lutou pela sua liberdade foi o próprio negro, e a participação da classe média só chega mais perto do fim, tá certo? Quando o mundo todo não iria mais escravidão, tá certo? Quando os burgueses da cidade queriam mais comércio, não caiam na onda de burguês bonzinho, ou mas ele é bonzinho. Ele fez um ato muito bom. Mas, lógico, a gente tem que entender o contexto histórico a isso lhe trouxe. Entendido. Para vocês terem noção, já perto do final, militares se recusavam a ir atrás de negros fugidos e, inclusive, buscavam distribuir panfletos pela cidade com ideia abolicionismo. Tio, isso é porque eles, há um tempo, tiveram contato com indígenas, principalmente na Guerra do Paraguai, e houve essa mudança. Vamos começar a falar das nossas queridas leis, tá certo? A nossa primeira lei que a gente vai falar é a lei de 1831, tá certo? A lei de 7 de dezembro de 1831 era uma lei que proibia o tráfico... Não. A lei de 7 de setembro de 1831 da Câmara dos Deputados, ela falava... Eita, desculpa, gente, calma. Às vezes a cabeça trava da pessoa, tá certo? Vamos lá. Existe a primeira lei, é a lei de 1831, a 7 de setembro de 1831, na qual ela dizia que era a famosa lei para inglês ver. Era uma lei e, em tese, proibia a entrada de a entrada de negros, tá certo? E no Brasil não permitiria mais escravos. A gente chama de lei para inglês ver, pois a Inglaterra cada vez mais exigia o fim da escravidão aqui do Brasil. Lembrando, isso era uma ideia econômica, não uma ideia benefício aos negros nem tudo mais. Era uma ideia econômica, já que nesse período
A Inglaterra já tinha passado pela Revolução Industrial e cada vez mais de necessitava cada vez mais de comércio, de mercado consumidor. Isso interferiu sim na nossa economia, interferiu sim na nossa forma de entender o mundo, já que essa lei, tá certo, fez com que o tráfico fosse diminuído, lógico, diminuiu, e existisse um aumento no tráfico interprovincial. Como assim interprovincial? Entre província. Lembrando que província a gente dá o nome atual de governo, de estado, tá certo? Esse interprovincial entre províncias trouxe vários negros do Nordeste para o Sudeste, fazendo com que o Sudeste ocasionasse diversos problemas. Aumento de criminalidade e aumento de rebeldia já era muito comum. Já e no Nordeste era mais comum fugas e alguns problemas. Tudo isso foi trazido para o Sudeste, pois no Sudeste estava começando o pico do café, enquanto o açúcar estava em decadência, o café estava em aumento, e aí há um transporte. A segunda lei que a gente precisa falar é a lei do ventre livre. A lei do ventre livre, sim, é um começo de uma mudança definitiva de tudo e a gente vai ver acontecendo. Para a sociedade já não era mais concebível a escravidão. Como isso acabar? Foi-se então implementado inicialmente algumas leis que mudavam a perspectiva. E um tempo a escravidão acabaria de fato. A primeira foi a do ventre livre. A do ventre livre, como o próprio nome diz, tá certo? Ela libera as crianças nascidas aí no Brasil seriam livres, tá certo? Mas daria uma compensação ao seu senhor entre entre o nascimento e os 21 anos, ele estaria a tutela do senhor para recompensar o senhor quisesse. Como chegasse aos 21, ele escolheria ir embora ou não. Lembrando que não existia salário. Se ele fosse embora, ele ia embora para onde? Ele ia fazer o quê? Mas existia essa lei. Essa lei essa lei, além de outras coisas, trouxe, eu botei a lista ali, é uma lei e ela é muito emblemática. Ela é uma linha e define e diferencia. A primeira coisa, ela libera os escravos nascidos aqui no Brasil até os 8 anos. Teria a tutela do senhor. Dos 18 a 21, ele escolheria pagar 600 mil ou fugir, ou esperar até os 21, não chegava a 21 e estava liberto, se ele quisesse ou não. A partir dessa lei também era reconhecido o dinheiro financeiro, o reconhecimento legal do financeiro do escravo, chamado, o escravo a partir desse momento teria dinheiro dele, tá certo? A possibilidade de o escravo comprar sua liberdade, ainda que sem o consentimento do senhor. Tio, isso muda muito porque existia o que a gente chama de alforria. Alforria é uma libertação, né? Mas toda alforria que existia antes dessa lei era uma alforria condicionada. Existia uma condição para o escravo ser alforriado. Que condição, tio? Ele teria que ser grato ao seu senhor. O seu senhor daria a ele a sua fuga. Mas ele não era
Ele não era livre aos olhos da justiça. E não existia justiça para isso. Não existia uma Constituição. Não existia uma lei. Se ele está livre, ele está livre. No momento, ele disse assim, ó. Ele está sendo ingrato. Ele voltaria. A partir do vento livre, independente do que acontecesse depois de ser alforriado, ele não poderia retornar se o senhor quisesse. Acabou essa ideia de fim da alforria por ingratidão. Todo nascido negro, todo escravo, nascido escravo, teria a partir desse momento também e ter uma certidão feita pelo Senhor. Habendo se ele não fizer, o escravo poderia sair sem grandes problemas. Lógico, teria, né? A gente está falando de escravidão. Outra lei que a gente precisa também comentar, e foi um grande marco, foi a lei do sexagenário. A lei do sexagenário acontece em 1885, tá certo? Que permitia que os escravos a partir dos a partir de 65 anos fossem livres. Lembrando que a média de vida do escravo, primeiro, 30 anos, segundo, os 65 anos, em uma vida desgraçada de trabalho, tu tem o quê? Tu vai pra onde? Quem vai cuidar de tu? Não é verdade? Isso era só uma forma de livrar os senhores feudais, os senhores de terra, do escravo, e tinha 65 anos. Era uma forma de, vai-te embora. Alguns chegavam até lá, que pouquíssimo chegavam, tá certo? Deixa eu ver outra coisa. Vamos continuando. Aí chega as principais leis. A primeira principal lei é... Agora chegamos à famosa... Mas primeiro eu preciso de falar com vocês sobre a lei Eusébio de Queiroz. A lei de 1831, eu não posso deixar de falar dele. Eu preciso falar da Bill Aberdeen e da Eusébio de Queiroz. A Bill Aberdeen, a lei de 1831 não funcionou, existia ainda tráfico, mesmo assim existia tráfico e era muito caro. A gente tem um exemplo até de porco de galinha. Porco de galinha, esse nome galinha não é aves, seriam escravos que chegavam aqui de forma irregular, tá certo? Por isso, existia na Inglaterra uma implementação da lei Bill Aberdeen. É a lei Bill Aberdeen, a Inglaterra se dando o direito de controlar toda o mar Atlântico, proibindo o tráfico negreiro, tá certo? A Bill Aberdeen dava a Inglaterra, tá? Aí o Brasil fez, a gente não tem como lutar contra a marinha, a gente não tem um brigar de frente à marinha inglesa. A gente vai fazer uma lei assim. Então surge a lei Eusébio de Queiroz, que é o Eusébio de Queiroz, sim, proíbe de fato o tráfico ultramarino de escravos, tá certo? Foi um acordo entre Inglaterra e Brasil. Aí chegamos em 13 de maio de 1888, temos a assinatura da Lei Áurea. A Lei Áurea foi muito interessante, ela foi implementada, colocada pelos deputados na Câmara, no Senado, e assinada pela nossa querida princesa, né? Nossa querida princesa, Dona Isabel, Princesa Isabel, pois muito rápido, foi uns 5 dias para entrar e 5 dias depois foi assinado. Grandes abolicionistas, como nosso talvez querido e talvez amado, os nomes estão me fugindo,
Joaquim Nabuco, a gente tem o Barbosa, a gente também tem participação Luiz Gama, José Patrocínio, André Rebouças, Castro Alves, cada um com sua importância, cada um com seu significado. Todos eles se uniram, fora milhares de negros que lutavam dia a dia pela sua liberdade, fora a sociedade que estava já contra essa forma de trabalho, muito porque a base da economia é escravagista, então não existe base para trabalho, tá certo? Muita gente desempregada, muita gente passando fome, tudo mais. Tio, por que foi ela que assinou e não o seu papai? Dom Pedro II estava doente, estava em Milão, tá certo? Se recuperando de vários pequenos acidentes que ele sofreu, mental, tá certo? A estado de saúde dele já vinha melhorando um tempo, mas ele ainda não estava no Brasil e passou um tempinho até sem saber, tá certo? Ele tá com febre, delírio, infecção, mas já estava ficando um pouco melhor. O legal dessa história é que depois de assinar, existe festa no Brasil inteiro. O Brasil inteiro tocou música, o Brasil inteiro fez festa, o Brasil inteiro mostrou o quanto a gente é foda. O quanto a gente, né, a gente tem muita gente e realmente a gente precisa prestar atenção. O brasileiro é muito legal, velho. Isso, várias notícias pelo mundo, pelo Brasil inteiro. Festa no Ceará, festa no Rio de Janeiro, festa em São Paulo, festa no próprio, perto da Câmara, perto onde a Princesa Isabel estava, ela foi recebida em festa. O brasileiro é uma pessoa. A gente luta bastante, mas a gente é tensa, a gente é legal, a gente é legal. Aí, ai meu Deus. Ai meu Deus. A Câmara discute o fim da falta de escravidão em apenas 2 dias, tá certo? Figueira acusa o poder de ceder a apocléticos. Tio, como assim? Várias pessoas também foram contras. Eu separei 2 pessoas que eu preciso citar com vocês. Que é esse Figueroa, que defende a escravidão de forma muito, vou dizer assim, mini pequeno. Ele perdeu o seu brinquedo. Desculpa o termo, desculpa a comparação. Mas é aquele negócio. Ah, vocês estão abrindo mão para pessoas loucas, apopléticas. Mas tem gente que defendeu de forma bem baseada. Aconteceu em um Alfredo de Chaves. Alfredo de Chaves defendia dizendo assim: a liberação desses 600 mil escravos é uma ameaça pública. Soltar 600 mil pessoas sem dinheiro, sem financeiro, é um problema muito grave. E realmente era e é. Os, todas as consequências que tem até hoje foi porque existe uma liberação sem preparação. Era para ter liberação urgente, isso não é indiscutível. Mas também era para ter uma preparação urgente igual. Financeiro, casa, apartamento. Houve até uma discussão de uma reforma agrária totalmente escrava. Aí entramos naquela parte de e é tenso. Tio, essa lei, ela é tensa, ela é uma lei e existe 2 ou 3 artigos, se não me engano é só 2, olha ali, o primeiro artigo é declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Lembrando, e foi desta data. Geralmente os enunciados do tempo davam espaço de 1, 2 ou 3 meses, mas pensava, principalmente Joaquim Nabuco, forçou a ser agora, desta data. Assinou, estão livres. A segunda é revogem as disposições em contrário. Qualquer coisa que tinha escrito a contrário anterior não valeria. Tá certo? Assinatura da nossa querida Princesa Isabel. A lei reconhece com propriedade e matéria tributável o escravo. E não há perigo algum, esta lei vale como uma nova Constituição. Ela seria pequena, mas bem estruturada e bem embasada.
E por isso finalizamos. É super interessante esse assunto, mesmo que seja de forma bem trágica, precisamos entender coisas boas e ruins acontecem da história e entendendo o quanto isso é ruim, a gente modifica o futuro, tá certo? Não funciona ter essa aula se você não pensar toda a nossa história, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Vou colocar conteúdos adicionais para esse assunto e a próxima aula a gente se vê. Tranquilo? E até a próxima.